Então, vamos começar a gravar agora nossas estratégias. Primeiro bloco, primeiro vídeo, nós falamos sobre posicionamentos pré-mercado e intenções de que faz diferença. Nós agora vamos falar de estratégias. Existem alguns tipos de operação que precisam ser respeitadas. Para isso, nós vamos aqui para o nosso bom e velho pente. E aí eu quero falar com vocês das estratégias que nós utilizamos, tá? As estratégias que nós geralmente precisamos enxergar é exaustão. Então, aqui. Cadê a grafia? Aqui. Aqui. Exaustão. Exaustão, absorção. Giro de lote. Acerto de posição. Acerto de posição. Defesa mercado. Vamos nos ater a essas estratégias aqui. E nós temos uns pontos importantes, tá? Pontos importantes. Então, pontos importantes são suportes e resistências. Suporte e resistência. Nós temos como ponto importante, que é ponto de defesa anterior, do dia anterior. Suporte e resistência, ponto de defesa do dia anterior. VWAP. VWAP, se ela estiver real, tá? Você sabe olhar a VWAP quando ela é real e quando ela é fictícia? Vocês respondem para mim. Eu preciso saber se vocês sabem quando a VWAP é real e quando ela é fictícia. A abertura, Qual é fechamento. a diferença das duas, real e fictícia? É que muitas vezes o que acontece? O mercado tá aqui. VWAP aqui. Beleza. Aí você fala, a VWAP é um ponto importante, porque ela está aqui e aqui nós temos a VWAP. Nós temos a VWAP às 4.814. Beleza. Aí você fala, então chegou no 814, ele é um ponto importante. Aquela VWAP é a VWAP. A VWAP é o quê? A média do preço das corretoras, da posição das corretoras. Sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, beleza. Essa aqui, tá aparecendo para vocês minha tela aí? Sim. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o ranking de corretoras, ó. Esse aqui é o ranking de corretoras. Esse é o ranking. Deixa eu ver se a VWAP tá aqui, ó. 803, tá vendo? VWAP tá aqui. 4.803. Esse aqui, então, seria o preço médio da posição dos comprados e dos vendidos. Certo? Certo. Errado. Porque olha o preço desse aqui. Todo mundo a 10 e a 11. Então, esse ponto aqui não é importante. Porque essa VWAP aqui, nesse momento, ela é fictícia. A real é aqui. Tudo bem que o mercado está parado, então todo mundo foi executado e todo mundo está comprado e vendido no ajuste, né? Mas fazendo de conta que o mercado está rodando, muitas vezes acontece esse tipo de situação. Você tem a VWAP aqui, a um ponto. Quando você olha o ranking de corretoras, todos estão posicionados, tanto comprados como vendidos, em um preço que é fora desse ponto. Então, essa VWAP aqui ela é fictícia. Ela não serve para a sua operação, não naquele momento. Porque muito difícil vai ter defesa aqui. Se está todo mundo posicionado aqui, por que eles vão defender aqui? Entendi. Entendeu? Aqui é muito difícil. Aqui o vendedor já regou a mão, já deixou o comprador já regou a mão, já deixou o vendedor carregar e já foi nessa situação aqui, né? Que o preço está aqui a 803, 805, então ele já desceu do 10, já perdeu. Então o comprador já não defendeu, já não defende, e essa região aqui não vai ser importante para sua decisão. Não nesse momento. Talvez depois que ele balançar aqui, a VWAP concilie com a posição das corretoras. Se conciliou com o VWAP, você pode usar ele para sua operação. Entendi. Já tinham pegado isso? Ou novidade? Não entendi.
Para Renata, eu sei que não é novidade, que essa semana eu falei isso, né, dentro da sala. Nós, inclusive, fizemos uma operação na VWAP real e zeramos na VWAP fictícia. A gente foi uma venda, se não me engano. Então, beleza. Ficamos espertos nisso, nessa pegada. Nós temos lá a questão da VWAP. Então, muito cuidado com isso. Então, a VWAP, ela tem essa característica para nós, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar essas operações uma por uma. Vamos conversar sobre elas. E esses aqui são os pontos importantes. Os pontos importantes, suporte e resistência. Alguém tem alguma dúvida em suporte e resistência? Para quem não sabe o que é suporte e o que é resistência, suporte vai ser igual ao chão. Resistência vai ser igual ao teto. Então, tá lá em cima, mercado vem caindo, tocou no suporte, pegou na resistência. Tocou no suporte, pegou resistência. Se devolveu, rompeu resistência. Uma vez rompido resistência, se ele retornar, a resistência vira suporte. Então, vai ter dificuldade para rompimento, pegou aqui, volta para lá, e aqui vira suporte, e ele volta na alta. Alguma dúvida entre suporte e resistência? Quem tiver dúvida, a gente já vai passando e vão perder tempo nas coisas que é mais novidade, tá? Beleza, então vamos embora. Suporte e resistência ficou bem claro. Vocês anotaram aí? Então, nós vamos eliminar suporte e resistência aqui. Vamos eliminar suporte e resistência. Aqui. Isso, bem, cuidado. Ponto de defesa do dia anterior. O que é o ponto de defesa do dia anterior? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar nosso bom e velho gráfico. Aqui, vamos pegar o doleta. Aqui. Esse ponto aqui, do 815, foi um ponto lindíssimo. E juntamente com o 96. Por quê? Porque o que nós tivemos de volume de defesa nesses pontos foram extremamente importantes. E se você pegar a região, por exemplo, do 815, ela não tem por que ser importante. Ela não tem por que ser tão importante. Porque ela está no meio do movimento, no meio da congestão, tá vendo? Se nós pegarmos aqui, você pode falar assim, mas o ponto importante é aqui, onde tem dificuldade de rompimento, e aqui é onde ele tem dificuldade de perder. Então, aqui seria um suporte e aqui seria resistência. Aqui é bem o meio. Por que o meio é importante? É só porque ele voltou aqui? Não, porque o fluxo do dia me mostrou que o 815 é importante. Chegou no 15, eu tive muita defesa, muita tirada de lote, muito HFT, muita absorção, muita exaustão. Então, essas características de que quando você está na frente da tela, você precisa pegar e você precisa anotar esse ponto. O que está tendo defesa. Aqui está difícil de romper, independente de qual seja a colocação dele. Se ele está claro como um suporte ou se está claro como uma resistência. Mas você precisa ficar atento a essa movimentação, a essa briga. Ficou atento, você anota o ponto e marca ele para a sua operação. Ponto de defesa do dia anterior. Alguma dúvida? VWAP, nós já falamos sobre ela, preço médio dela quando ela é real e quando ela é fictícia. Preço de abertura, fechamento. Então, vamos lá. Abertura, fechamento do dia anterior, tá? Mais que 2 dias eu não acho que seja relevante. Mas abertura, fechamento e ajuste são pontos que são de alta relevância para observação no momento da operação. Vocês sabem o que são preço de abertura, fechamento e de ajuste? Alguma dúvida nesses pontos? Se não tiver, a gente segue. Se não tiver, a gente segue. Porque o preço de ajuste, vamos reduzir aqui, é esse preço aqui, ó, o preço de ajuste. Todo dia, no final do dia, a B3 calcula um preço médio, baseado no número de negociações, e ela executa todo mundo que está posicionado. É isso aqui que nós falamos da VWAP lá, ó. Tá vendo? Ela executa todo mundo e abre a posição de todo mundo no preço. Então, o preço do ajuste que está aqui, ó,
Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó. O preço do ajuste é 4.810. Vê que tá todo mundo executado nesse pontinho bonitinho. Todo mundo aqui. Todo mundo executado no 4.810. Então, quando o mercado abrir, se ele abrir para baixo, aqui, o que vai acontecer? Automaticamente, quem está vendido está ganhando dinheiro. Assim que abrir o mercado. Quem está comprado está perdendo dinheiro. Então, aí você pega, por exemplo, BGC Liquidez. A BGC Liquidez está comprada a 4.811 aqui. Se o mercado abrir aqui embaixo, 4.800, a liquidez tende a trazer esse movimento de volta para o 11 para ela conseguir girar os lotes dela aqui e melhorar esse preço médio em relação ao dia. Por isso, esse preço é importante a ser observado na operação do dia. Tranquilo? Ajuste é isso. Abertura é onde abre o dia. O preço de abertura ele é calculado com base na média dos lotes que são apregoados durante o leilão, tá, de abertura. Então, durante o leilão de abertura, são apregoados os lotes e a média desses lotes apregoados calcula um valor justo para a abertura. Aí, abriu o mercado, começam-se as negociações e aí nós temos o preço de ajuste, que é a primeira posição que a gente sabe que todo mundo está lá. Está todo mundo lá. Começou o dia agora, amanhã. Começou o dia amanhã, eu sei que está todo mundo no 4.810. Não tem outro. Está todo mundo lá. Então, se está todo mundo lá, nós vamos conseguir fazer boas posições lá, porque vai ter defesa, vai ter briga, vai ter alguma coisa, porque todos estão posicionados lá. Então, aquele que tiver mais interesse de puxar o mercado, ele vai fazer isso, naquele preço. Então, é a minha primeira referência no início do dia. Beleza? Com isso, nós encerramos aqui os pontos importantes. Gente, lembrando que essa aula que eu estou passando aqui, vou deixar gravada, vou postar lá no YouTube para deixar lá disponível para todo mundo. É uma aula que eu dou ela geralmente em 2 horas. Eu estou dando aqui 2 blocos, 40 minutos. Mas cada bloco desse, geralmente na mentoria, eu dou 2 horas de aula só sobre esse assunto. Então, aqui eu estou sendo sucinto e passando por algumas coisas. Mas já para dar para vocês a visão geral do day trade, porque eu percebo que tem muita gente que entra o day trade e perde. Por quê? Primeiro, não avaliou o cenário macroeconômico, não avaliou o cenário pessoal para saber quanto tempo pelo seu relatório de performance você leva para fazer aquela boa e velha burrada de perder o dinheiro. Então, não conseguiu dimensionar quantas operações você consegue fazer assertivamente. Então, esses pontos misturados a essas técnicas já te dão condição de ganhar dinheiro. Então, com certeza, já salvei muita gente do loss amanhã, porque vai prestar atenção nos horários de abertura. 10 horas, mercado à vista brasileiro, e 10h30, mercado à vista norte-americano. Abrindo muita atenção, porque entra horário de verão. Quando entrar horário de verão, muda. Tá? Quando entrar horário de verão, muda. Então, beleza. Já que já pegaram isso, nós vamos agora para as nossas operações. O que é uma exaustão? Exaustão acontece quando um player, vamos pegar aqui um player comprador, tá? Veio a seta de venda, mas tá bom, vou pegar essa aqui. Um player comprador. Ele começa a deslocar o preço. Todo mundo tem clareza do que é deslocar preço? É quando um player começa a comprar níveis cada vez maiores. Ele comprou a 10, aí o mercado foi para 11, ele comprou a 11, comprou a 12, comprou a 13, e aí ele vai pelo Times and Trades, deslocando agressões, e ele vai deslocando preço. Aí o que acontece? Lá no Volume at Price, você vê uma barra desse tamanho assim, verde, comprador, né? Agressão de compra.
desse tamanho, nós estamos falando de exaustão. A outra desse tamanho, a outra desse tamanho, que é o saldo de agressão. A outra desse tamanho, a outra desse tamanho, a outra já assim, e vai fazendo isso. O que ele fez aqui? Exauriu. Perdeu a força. O ímpeto que ele tinha aqui embaixo, ele não consegue manter além desse ponto. Então, isso é uma exaustão. Geralmente, é verificada no volume at price. Vamos ver se tem... Ele não vai estar aqui por causa que a plataforma não está rodando. Mas beleza. Aí aqui é o volume at price. Ele vai ter essa exaustão. O preço vai cansar. Agora vai que a grande sacada operacional, tá? Que quando eu postar o vídeo lá, vai valer um like e um compartilhamento. Como perceber que a exaustão chegou? Presta atenção. O mercado chegou aqui, chegou a 10, certo? O mercado chegou a 10. Vamos colocar que o 10 já é esse ponto aqui, tá? O mercado chegou a 10. Aí ele cai a 9. Presta bem atenção nisso. Ele cai a 9. Ele cai a 8. Ele volta a 10. E ele faz 10,5. Ele renova meio ponto no topo. E aí o que você percebe? Que ele fez o seguinte, ele saiu dos 6 e chegou rapidamente, ele chegou a 9. E aí ele brigou 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, caiu até o 8, pegou uma força, rompeu, foi até 10,5. Aí volta 10, 9, 10, 9, 10, 8, pega uma força, entra aquele monte de agressão e ele vai só até 11. E aí você começa a perceber que as agressões de 200, 300, 400, 500 lotes já não aparecem mais. É aquele tanto de agressãozinha, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, e ele desloca meio ponto. Quando você bate o olho no volume at price, com esse tipo de renovação, pode bater vendendo. É exaustão. Exaustão do play. Aí, logicamente, vocês vão olhar os pontos operacionais. Pelo amor de Deus, tá? Vocês não vão sair sentando a mão, o dedo sem olhar, não. Aí vocês vão olhar os pontos. Tá no ponto importante? Tá no risco do horário? Tem notícia? Tá no preço da VWAP real? Não tá? Já tinha defesa naquele ponto historicamente? Essas coisas vocês analisam. Pensou nisso? Teve esse comportamento? Senta a mão, faz a venda, corre para o abraço, faz o gain dentro da frequência. Quem não perdeu aula de frequência, pega o momento do trader que está lá no canal, estuda o momento do trader, entende frequência, pega a aula operacional de frequência e faz, revisa, que eu não estou acreditando que vocês têm conteúdo para evoluir de graça e não estão assistindo. Então, pega lá e evolui. Beleza? Pegamos a exaustão. Exaustão já foi. Aí nós vamos para a absorção. A absorção, ela é o contrário da exaustão. Então, se ela é o contrário, o que que vai acontecer na absorção? É só eu pegar essa seta aqui e colocar ela aqui. Por quê? Eu esqueço que isso aqui era compra e imagina agora que é venda. Aí eu pego o meu volume at price e coloco aqui. Começou a agressãozinha de 20, 20, 20, 20, 30, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tudo a mercado. E ele chegou aqui no ponto, no 6, chegou aqui no 0,6. Aí chegou aqui no 0,6.
Os caras tá batendo 1.000 a mercado e ele não desce nada. Se ele escapa meio lotinho aqui para baixo só, mais nada. E geralmente ele nem escapa. Então ele está sendo absolvido. Se ele está sendo absolvido, aí tem por algum player passivo ou por HFTs. Aí tem uma diferença. Um player passivo, geralmente, quando tem uma pancada de, por exemplo, 1.000 lotes, aí no Times em Trades vai passar lá, 1.000 lotes de venda. Quem vendeu? Itaú. Itaú vendeu 1.000 lotes. Do outro lado, você vai ver os 1.000 lotes comprados pela BTG. Então, tem um player absolvendo naquela região. Agora, quando o Itaú bateu 1.000 lotes na venda, Itaú bateu 1.000 lotes, e eu olho o player passivo, eu tenho BTG, Bradesco, BS, Ideal, Ativa e aquela salada mista de corretora, absorção por HFT. A HFT tende a renovar lote. Então, eles ficam ali renovando o lote no fundo, por isso eles não deixam escapar. Perfeito? Entendido a absorção? Entendido a absorção. Beleza. Giro de lote. O que é o giro de lote? Pessoal, o giro de lote é quando o player ele começa a perceber que na região que ele está trabalhando, para ele vai dar ruim. Então, ele precisa melhorar o seu médio. Tá? Ele precisa melhorar o seu médio. Como ele precisa melhorar o seu médio, vamos já riscar aqui o giro de lote. O que acontece? Eu tenho aqui o 10 e eu tenho aqui embaixo o 6. Beleza. Aí vem a BTG, por exemplo, a BTG, e ela começa a comprar no 6. Ela compra no 6, vende no 10. Então, ela entra aqui agredindo na compra e aqui ela entra agredindo na venda. Isso aqui é o giro de lote. Por quê? Porque ela está girando. Ela compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui. Ela está melhorando só o preço médio dela. O acerto de posição geralmente vem quando, por exemplo, a XP Investimentos, vamos colocar a XP aqui, a XP aqui, XP Investimentos está aqui, e aí esse preço aqui é o preço dela, é o preço que está o mercado, 0,8. Aí a XP vem e coloca aqui para cima, lote, do 8 até o 20. Você olha lá no book, tá chegando lá no 20 e tá a XP lá, 20. Aí você fala assim, ué, mas por que a XP encheu todos os níveis de preço? Porque ela já percebeu, ela já fez as contas dela e ela já sabe que se você entrar, se o mercado romper daqui e for até aqui, ela precisa estar com o médio aqui. E ela vai conseguir fazer isso se ela comprar 40 em todos os níveis de preço. Então, geralmente, quando eu vejo essas ordens repetidas da mesma corretora, ela está acertando posição. Aí que eu venho. Eu venho para defesa do mercado e o outro tipo de acerto de posição, essa aqui é nova, tá? Aconteceu essa semana, foi muito lindo de se ver. A BTG, o pessoal que estava na sala na hora viu isso, a BTG estava com preço médio a 4.810. E o mercado subiu do 4.810 ao 4.845. E a BTG estava com preço médio a 4.810. E quando o mercado chegou a 4.845, a BTG estava com médio a 4.840. Ou seja, ela subiu a posição dela do 10 até o 40. E como ela fez isso? Ela coloca lote para baixo e lote para cima. E aí ela começa a trabalhar com agressão aqui. Quando o mercado começa a subir, ela começa a vender. Ela começa a vender. Quando o mercado começa a cair, ela começa a comprar. E aí ela vai fazendo compra e venda, compra e venda, compra e venda, e ela tem posições espalhadas aqui e posições espalhadas aqui para baixo.
E aí ela vai através de compra e venda. Compra e venda é os saldos que ela prepôs no book. Ela desloca o preço médio dela de um 4.810 para um 4.840, fazendo compras e vendas no mesmo patamar. Então, isso é um acerto de posição. Tá? Isso é um acerto de posição. Defesa de mercado é quando eu tenho um ponto, por exemplo, eu tenho o... Vamos pegar o 4.800. O mercado chega a 4.800. Então, vamos lá. O mercado saiu daqui, veio, chegou aqui. 4.800. 4.800. Aí, o que acontece no book? O book aqui, a 4.801, 4.802, eu tenho escrito assim no meu Superdom. Tudo aqui. Aí aqui na frente aqui é 4.800. Aqui 4.800. Aqui 4.801, 4.802, 4.803. Aí eu tenho isso aqui, ó. 3K, 1K. E esses lotes grandes aqui colocados acima desse preço são todos, por exemplo, da Tullet. Todos da Tullet. E o preço chegou nessa região aqui e a Tullet começa a agredir a mercado vendendo. Ou seja, ela enche de lote para cima e começa a bater na venda. Ou seja, vai precisar, com esse excesso de liquidez, vai precisar de um excesso de força dos comprados para que esse preço que veio subindo chegue a 4.800 e consiga romper esse patamar. Porque a Tullet está fazendo uma defesa de mercado. Beleza? Galera, agora vocês vão fazer as suas perguntas. Vou fazer agora as suas perguntas. Temos aí 10 minutinhos. Vou encerrar para quem está escutando o vídeo, né? Vou encerrar a gravação e vou passar as perguntas aqui individualmente. Então, para quem escutou a gravação, vai ficar até aqui. Quem tiver interesse, entra no link do grupo do WhatsApp e lá no grupo para traders pode estar perguntando que eu respondo, beleza?